E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante, né? Como deve ser o comportamento do estagiário de radiologia, né? Então é muito comum nós vermos estagiários estagiando errado, não necessariamente em relação na parte técnica, né? Mas a parte comportamental. E ela faz parte do processo, né? Então é importante que nós demos a atenção necessária para a parte de comportamento também. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Não é bem uma aula, é mais uma conversa mesmo. Então vou apresentar vários pontos aqui para vocês e vocês vão guardando aí as perguntas, né? E aí, como de rotina, lá no final eu abro aqui o espaço para vocês fazerem todas as perguntas, todos os questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Então vamos lá. Em relação ao estágio, né? Então, uma coisa que é extremamente importante que você deve colocar na sua cabeça: antes da sua técnica, será avaliada a sua postura, né? Como você é como um futuro profissional, tá? Apesar dessa aula ser voltada para estágio, isso se aplica também na sua vida profissional. Então, se tem alguém aqui que já trabalha na área, né, é iniciante ou já está há algum tempo, isso também se aplica no seu campo de trabalho durante a sua jornada, tá? Então, onde o estagiário geralmente erra, né? Então, antes de mostrar qual a postura ideal, eu tenho que mostrar para vocês onde geralmente acontecem os erros, né? Eu tô há 12 anos, né? Desde 2014, tô desde 2014 dando estágios, né? Sendo supervisor de estágio. E durante esses 12 anos aí, eu já vi e presenciei estagiários de todos os tipos. Estagiários que são muito aplicados, estagiários que não querem nada com nada, estagiários que foram estagiários de sucesso e, consequentemente, já estão no mercado de trabalho, outros que não ligavam com estágio e, consequentemente, estão até hoje procurando vaga de emprego, né? Então, eu encaro o estágio, eu sempre digo isso para os meus alunos aqui do estágio, que o estágio ele é uma vitrine, né? É uma vitrine onde você fica exposto, tem várias pessoas te observando e essas pessoas elas podem formar opiniões sobre você. E sendo essas opiniões positivas, você já larga à frente de quem acaba criando opiniões negativas, tá? Então vamos lá, onde geralmente o estagiário erra, né? Primeiro, né? Atrasos e faltas. Então, estagiário que chega atrasado, estagiário que falta, ele passa uma imagem de irresponsabilidade. Se ele faz isso como estagiário, certamente ele fará isso também quando começar a trabalhar, né? Então, isso é visto como uma falta de responsabilidade. Então, evitem o atraso, evitem as faltas. Eu sei que existem várias realidades, né? Às vezes, o estagiário ali ele tem uma dificuldade de locomoção, né? Na cidade dele é tudo muito longe, depende de transporte público e tudo mais. Mas, se for esse o caso, tudo deve ser comunicado antes, né? Olha, o meu ônibus ele chega aqui já meia hora, 15 minutos, meia hora depois que começou o estágio, eu não consigo chegar antes. Então, tudo exige, né, uma conversa e uma comunicação clara. Mas se o estagiário chega atrasado, sempre tendo condições de chegar antes, então ele vai ser visto, né, como um irresponsável. Ele não está tendo responsabilidade com o seu processo de aprendizagem, né? Outra coisa, falar demais. É muito comum a gente ver aqueles estagiários tagarelas, né? Conversam, conversam, não para de conversar. O paciente está na sala, ele está conversando. O médico está laudando na sala do lado, ele está conversando, está rindo, fazendo piadinhas fora de hora, né? Interrompendo profissionais que estão ali trabalhando, às vezes com uma conversa paralela que não faz nem parte do contexto ali do ambiente de trabalho, né? Então isso pode inclusive atrapalhar a equipe que está ali desempenhando seu papel, né? Então, profissional, né, estagiário que fala demais, que conversa demais, sem a demanda naquele momento, isso acaba atrapalhando, prejudicando e é visto com maus olhos, tá? O estagiário que não tem postura com o paciente. Sabe aquele estagiário que não cumprimenta o paciente, não tem um diálogo claro com o paciente, né? Não explica como que vai ser o exame, o paciente às vezes nem colabora no exame, justamente porque ele não teve a orientação adequada ali do estagiário, né? Então, se o estagiário faz dessa forma, com certeza o seu preceptor, o seu supervisor, o técnico que está ali acompanhando ele, né, está observando isso, tá?
inclusive o paciente também vai sair insatisfeito. Professor, mas eu estou aprendendo ainda, eu estou no estágio justamente para aprender isso. Em relação à comunicação, né, a postura com o paciente, apesar de ser uma coisa treinável, né, se às vezes você tem dificuldade em relacionamento interpessoal, né, às vezes você é uma pessoa muito introvertida, né, uma pessoa muito quieta, então você vai ter que acabar desenvolvendo essa habilidade para poder você lidar com seus pacientes no dia a dia, tá? Eu sei que existem esses perfis, né, de pessoas que são mais quietas e tudo mais, mas para quem decidiu trabalhar na radiologia, trabalhar na área da saúde, a comunicação e a postura profissional, né, a educação em tratamento com o paciente é inegociável, não tem desculpas, tá? Então a postura com o paciente ela é extremamente importante. Esse daqui é um dos maiores problemas, né, que eu vejo e acompanho nos campos de estágio, que é o problema do celular. Hoje tudo está no celular, né? Inclusive todas as distrações possíveis. Então é comum, é rotineiro a gente ver o estagiário ali encostadinho em um canto, preso naquele mundinho ali do celular, né? Então às vezes ele fica desatento, não larga o celular nem na hora de fazer os exames. Às vezes o colega está realizando o posicionamento, ele não presta atenção porque ele está no celular, porque não é a vez dele posicionar o paciente, né? Eu sei que existem várias rotinas, né? Cada estágio é de um jeito. Às vezes o estagiário naquele hospital é ele que faz quase todos os exames. Já tem estágio que é uma equipe de 4, 5 estagiários, aí tem que ficar revezando quem vai fazer o exame, quem que vai ficar manipulando as imagens e aquele revezamento todo. E durante esses revezamentos, geralmente, quem não está envolvido naquele exame acaba pegando o celular, se distrai, onde deveria estar observando, né? Porque observando a gente aprende também. Então, o celular, ele é um dos maiores destruidores de credibilidade que pode existir, tá? Então, se você é desse que só fica no celular durante o seu campo de estágio, saiba que você está sendo observado, tá? E não é com bons olhos. Outro assunto extremamente importante é o tal da fofoca, né? Sabe aqueles estagiários fofoqueiros? Ele fofoca dos colegas, ele fofoca dos profissionais, ele fofoca das meninas da recepção, fofoca dos médicos, ele vive fofocando, a alegria dele é fofocar. Aí fica pelos cantos, às vezes ele até atrapalha os colegas que estão tentando aprender, que estão tentando estudar, porque ele está lá com fofoquinha, né? Então, falar mal dos colegas, falar mal do professor, né? Falar mal do hospital, falar mal dos pacientes, né? Às vezes aconteceu um exame ali, alguma coisa, né? Que é um pouquinho mais íntimo, né? No paciente, por exemplo, às vezes o paciente está com um corpo estranho, né? É uma situação mais constrangedora, aí já começa a fofoquinha, às vezes até com o paciente dentro da sala, o cochicho. Então isso não pode acontecer, tá? Geralmente esse tipo de estagiário, ele é visto como um problema futuro, tá? Então, se ele tinha alguma chance de ser contratado futuramente, ele acaba perdendo em uma simples atitude de fofoca. Agora, ser folgado é um tipo bem comum, né? Aquele estagiário que fica esperando, né? E aí o técnico, o professor, né? O preceptor, o supervisor que está ali acompanhando, tem que ficar mandando ele fazer. Então é aquele que só fica sentado, ele é totalmente passivo, né? Ele não é ativo, ele é passivo. Ele fica lá, ele fica esperando as ordens, ele não tem atitude. Então ele espera mandar fazer tudo, ele escolhe os exames que ele quer fazer, né? Se é um exame um pouco mais difícil, ele evita, né? Então ele tenta deixar o colega pegar e fazer aquele exame mais difícil e ficar só com os exames mais fáceis, né? Então esse é o tal do folgado, né? E geralmente ele é visto com maus olhos também e prejudica a sua reputação. Outro grande problema são estagiários que não aceitam correção. Então, às vezes, ele colocou na cabeça dele que ele está certo em determinado procedimento, em determinado exame, em determinada atitude, e se o seu supervisor ou algum técnico ali do setor chegar nele e for dar um toque, uma dica, fazer uma correção, não importa o tom que seja, ele não aceita. Ele tem justificativa para tudo, ele pode estar errado, mas ele se justifica e ele tem um motivo para poder ter feito daquele jeito. E ele geralmente responde com arrogância, faz cara feia quando está sendo orientado, né? Esse é um tipo de estagiário que ele causa um desconforto. Essa é a palavra, ele causa um desconforto na equipe de profissionais que está ali atuando, tanto nos técnicos, nos tecnólogos, né?
nos médicos que às vezes estão envolvidos ali no exame e às vezes no próprio preceptor, né, no próprio supervisor. Esse tipo de estagiário causa desconforto. Eu tenho um episódio recente, inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês. Em um dos campos de estágio, que eu dou estágio, eu não sou o único, tem outro supervisor no mesmo campo de estágio, era no dia desse outro supervisor, aconteceu um problema, né? Um problema com paciente, troca de exames, alguma coisa assim, e a estagiária foi chamada a atenção. Ela foi chamada a atenção e ela, na cabeça dela, ela agiu naturalmente, normal, mas tanto o médico quanto o coordenador do setor entendeu que ela foi arrogante, que ela fez caras e bocas quando foi corrigida ou chamada a atenção. E quando eu cheguei para dar estágio no dia seguinte, eles vieram me contar, inclusive ela veio me contar, olha professor, aconteceu assim, assim, assim ontem, me contou a situação. E aí eu já tinha observado, né, como era o comportamento dela, e eu percebi que ela não entendia que ela tinha aquele tipo de comportamento. Ela sempre fazia caras e bocas quando você estava explicando alguma coisa. Então, se você corrigia ela em algo, ela fazia umas caras e bocas assim, que para quem está observando, entende como um desrespeito. Mas ali eu entendi que ela não tinha essa noção de que ela fazia isso. Então, eu informei para ela que ela fazia essas caras e bocas. Ela ficou surpresa e eu comecei a pontuar. Todas as vezes que ela fazia as caras e bocas, eu falava, olha, você fez agora. Mas isso foi um combinado que eu fiz com ela. Todas as vezes que você fizer, eu vou te pontuar, eu vou te alertar que você está fazendo. Só para você entender as repetidas vezes que você faz as caras e bocas. E foi isso que causou uma má impressão. E aí eu comecei a pontuar e ela ficou assustada. Ela ficou assustada porque ela não tinha essa noção, essa percepção. E aí, a partir daí, ela começou a treinar, ouvir, sem fazer as caras e bocas, né? Porque, às vezes, isso não é nem porque você quer fazer. Às vezes, é um costume, é um trejeito, e você acaba fazendo sem perceber. Mas quem está observando, enxerga de uma forma diferente, tem uma percepção diferente, tá? Então, se observe, tá? A gente se observar, a gente se analisar, é uma das melhores formas da gente identificar, tá? E sempre quando tiver uma correção, uma dica, a gente aceitar com humildade, tá bom? O estágio, ele é uma entrevista de emprego, né? Que geralmente dura meses, né? Dura o tempo que o estágio terminar. Então, durante todo esse tempo do seu estágio, você vai estar sendo avaliado. E por que eu digo que é uma entrevista de emprego? Porque aquele estagiário que ele é bom, que a equipe começa a confiar nele, a chance dele ficar empregado no mesmo local que ele está fazendo estágio ou ser indicado para um outro local que algum daqueles profissionais também trabalha e está observando ele é gigantesca, tá? O estágio, ele é a maior e melhor vitrine para um profissional de radiologia que quer se inserir no mercado de trabalho. É ali que tudo começa, tá? Agora eu vou falar em relação aos erros técnicos. Até então eu falei sobre os erros comportamentais. Agora eu vou falar para vocês sobre os erros técnicos, né? Quais são os erros técnicos que geralmente atrapalham o estagiário de radiologia? O primeiro deles é não estudar anatomia. Nós trabalhamos com imagens anatômicas, né? Nós fazemos projeções anatômicas. Então, se a gente não entender a anatomia, eu não consigo realizar um exame de qualidade. Se eu não entendo onde começa um fêmur, onde termina um fêmur, quando eu for fazer a radiografia, eu não sei qual parte eu tenho que colocar na imagem, qual que eu não devo. Pegou lá desde o ilíaco até o meio do fêmur. Tá ok o exame? Não, ficou faltando. Pegou regiões que não precisava e faltou regiões que precisava, né? Vou radiografar a bacia, a pelve, né? Cortou as cristas ilíacas. Aí eu fico, será que está bom o exame? Será que está certo? Por quê? Porque eu não sei qual que é a anatomia da bacia, da pelve. Então é muito importante que nós saibamos qual que é a anatomia, principalmente nos acostumarmos com a anatomia radiológica, tá? Para que a gente consiga realizar o exame adequado, da forma adequada, pegando todas as estruturas que precisa naquele exame, sem cortar nada, tá? Então, quem não sabe anatomia não vai saber reconhecer estrutura, não vai entender as incidências
e não vai saber avaliar se a imagem ficou boa ou não, tá? E aí você vai se tornar um estagiário inseguro, que vai ficar dependendo a cada passo ali do seu preceptor, ou do técnico que está te acompanhando, do tecnólogo, tá bom? Outra coisa, não saber posicionamento básico. Não estou falando de incidências especiais, estou falando de posicionamento básico. Lá no seu curso, não importa se você fez o técnico ou está fazendo o tecnólogo, não importa. Você tem aula de posicionamento. Professor, mas a minha aula de posicionamento não é boa, meu professor não está abordando tudo. Você tem outras opções, né? Hoje, com a internet, existem inúmeras formas de você estudar posicionamento. Você pode investir em um bom treinamento de posicionamento radiográfico. Ah, professor, mas não tenho dinheiro para isso. Vai para o YouTube, procura no YouTube. Vai ser um pouquinho mais difícil, você não vai conseguir formar um raciocínio tão bacana quanto fazer um treinamento, mas já ajuda. É melhor complementar, né, o conhecimento que você está adquirindo lá no seu curso, no YouTube, do que ficar totalmente às cegas, chegar sem saber nada no estágio, achando que lá você vai aprender tudo. Se você chega sem saber nada, você já vai ser visto com maus olhos, porque existem aqueles estagiários que são dedicados, chegam sabendo pelo menos os posicionamentos básicos na teoria e que só precisa colocar na prática. Então esses estagiários eles se desenvolvem muito mais rápido do que quem deixou para aprender tudo lá no estágio. Tá? Então você tem que chegar com uma base forte para você colocar em prática. Se você chega sem nada, você vai ter que aprender do zero. E aí você aprende de uma forma mais lenta. Tá? E isso, infelizmente, também é visto com maus olhos. Tá? Não saber técnica radiográfica, né? Esse é um dos maiores problemas que eu já tenho observado. Bom, vocês estão aqui no grupo, vocês já sabem que eu tenho a calculadora de KVMAS, né? Que eu fiz mediante essa deficiência que tem, né? Não é só do estagiário, não. Existem profissionais com alguns anos de profissão já que não dominam as técnicas radiográficas, não dominam o KVMAS. Hoje, com os equipamentos mais modernos, está sendo mais complicado ainda, porque o pessoal colocou na cabeça que aquelas técnicas que vêm pré-definidas no equipamento servem para tudo. E aí, chega uma criança, ele dispara aquela técnica que está pré-definida lá. Chega um paciente obeso, ele também dispara aquela mesma técnica. Ele não aumenta, ele não diminui, ele só coloca lá o que o equipamento pré-definiu e dispara. Aí, dependendo do biotipo, sai uma imagem escura. Dependendo do biotipo, sai uma imagem clara, granulada. E o exame nunca tem um padrão. Está sempre uma imagem faltando alguma coisa, faltando penetração, dose em excesso, né? Então, essa é um dos principais problemas, né? Em relação à distância, à colimação, à centralização, são coisas que são bem mais básicas, mas é que eu vejo que tem muita gente que não liga com isso também. Coloca uma distância exagerada, para mais ou para menos, colimação deixa aberta. Ah, professor, mas o colimador do meu equipamento está estragado. Aí tem algumas exceções, né? Mas se o equipamento está funcionando perfeitamente, o colimador está funcionando, não tem desculpa para você irradiar quase o corpo todo do paciente para fazer uma estrutura pequena, né? Ah, vou fazer um ombro. Não tem por que eu irradiar um lado inteiro ali, pegando costela até lá embaixo, sendo que eu posso colimar só na região do ombro, tá? Então, para isso, você precisa desenvolver o seu raciocínio técnico e não somente decorar as coisas. A gente tem que entender o porquê de cada coisa, o porquê que o KV precisa ser alto naquele exame, o porquê que naquele outro ele precisa ser baixo, o MAS, o que ele interfere. Inclusive, nós já tivemos uma aula disso, né? Quem não assistiu ainda está lá no YouTube. Não respeitar a proteção radiológica, né? Então, essa é uma coisa que é muito comum, inclusive nos estagiários e nos profissionais antigos. Tem gente que não liga. Por quê? Porque a radiação a gente não vê, a gente não sente cheiro. E aí você vê lá na aula de radioproteção, né, o professor explicando, aí você chega lá no estágio, você fala, uai, não estou vendo radiação, não estou vendo acontecer nada, não tem problema eu ficar aqui não. E aí começa a negligenciar tanto a radioproteção do paciente quanto a sua própria, né? Começa a ficar dentro da sala de exame, às vezes do lado do paciente, segurando, sem ter necessidade, né? Não usar o dosímetro corretamente, não colimar as estruturas, repetir os exames por simples desatenção, né? Às vezes posicionou o paciente, deixou tudo certo lá, mas está desatento, esqueceu de colocar o receptor de imagem, ou deixou o receptor de imagem fora da região que vai ser irradiada, né?
e aí tem que irradiar uma segunda vez porque estava desatento, tá? Então, sempre respeitar a proteção radiológica, tá? Outros erros bastante comuns. Não conferir o pedido médico. Aí faz o exame errado, às vezes faz o lado errado, às vezes faz o paciente errado. Gente, paciente, deixa eu contar aqui para vocês o seguinte. Eu vejo muita gente errando isso. Você vai chamar um paciente para fazer o exame, chama o nome completo. Fulano de tal da Silva Ferreira. Chama o nome completo. Porque às vezes existe um outro fulano de tal na recepção. Aí, o primeiro e o segundo nome dos dois é parecido. Um escuta, o outro não. Aí ele levanta e vem. Mas era o outro que era o paciente. E aí você vai e faz o paciente errado, né? Então, sempre chama o nome completo e quando o seu paciente estiver na sala, confirma o nome de novo, mas não confirma pedindo para ele: o seu nome é fulano de tal da Silva Ferreira? Não é assim que se confirma o nome de paciente. Porque às vezes ele nem entendeu o que você falou, ele está ali olhando o equipamento, está totalmente distraído, ou está preocupado com a doença que ele está, ou ele está sentindo dor, e ele só vai falar para você: sim, sou eu. Qual que é o ideal para você não cometer erro? Fala para mim seu nome completo, por gentileza. E aí ele vai falar o nome completo dele. Se não bater com o nome que está na sua ficha, não é ele. E isso acontece direto, tá? Inclusive, paciente que às vezes a recepção tá cheia, tá lotada, ele quer dar uma despertinho, quer passar na frente, chamou um nome lá, ele percebeu que ninguém levantou, ele levanta e vai. E aí você faz o exame errado. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? Outra coisa, não observar antes de fazer. Então, bom estagiário, ele primeiro vai entender a rotina daquele setor, né? Como que é o fluxo, né? Como que chega as fichas? Esse exame cai no worklist ou eu tenho que cadastrar manualmente, né? Entende primeiro todo o fluxo. Depois, pede ajuda. Aliás, depois ajuda, né? O técnico está lá realizando exame, fala: deixa eu ficar aqui no computador, deixa eu recortar as imagens. Obviamente que você vai fazer isso de acordo com o fluxo que está ali naquele momento. Às vezes tem uma fila gigantesca, né? O técnico ou tecnólogo que está ali no momento, ele quer fazer rápido para não demorar muito, né? Porque às vezes o médico já está atendendo. Aí cabe você ficar só observando, né? Poxa, está no seu início, você ainda não sabe muito, só observa. Mas quando tiver oportunidade, ajuda, oferece ajuda. Fala: olha, dentro do conhecimento que eu tenho atualmente, no que eu posso te ajudar? Se oferece, tá? Depois, você aprendeu tudo isso, você já está ganhando mais segurança, você começa a executar os exames com supervisão. Então, você vai realizar os exames, o seu preceptor, ou o seu supervisor, ou técnico, tecnólogo que está ali no seu horário de trabalho, vai olhar a imagem e vai falar para você se ficou bom, se não ficou, você pode liberar o paciente ou vai ter que repetir, tá? E aí, depois que você vencer essa barreira, aí sim você vai começar a realizar os seus exames com mais autonomia. Mas lembrando, as imagens só vai ser enviadas para o sistema quando alguém que trabalha ali naquele setor, responsável pelo horário, liberar as imagens. Professor, mas o técnico, tecnólogo que trabalha aqui onde eu faço estágio, ele nem liga, só me deixa lá, deixa fazendo os exames e é para eu liberar. Aí ele escolheu isso, tá? Ele já está confiando em você e ele está assumindo o risco, caso você cometa algum erro. Aí é uma outra história, tá? Eu não posso falar para você: não faz, tem que obrigar. Não. Ele está lá no horário dele, ele sabe das responsabilidades, então não tem problema nenhum, tá? O que não pode é você tomar a decisão de fazer o exame, enviar as imagens, sem que o técnico tenha te autorizado a fazer isso, tá bom? Outras dicas extremamente importantes. Não usem adornos. O uso de adorno é proibido, né, pela NR 32. A maioria dos hospitais, né, das clínicas, bate firme nessa questão, né, para não usar adornos. Então, você no seu estágio, você não vai ser aquela pessoa que vai causar problemas com o uso de adornos, tá? Então, retira anel, aliança, pulseira, relógio, correntinha do pescoço, brincos, principalmente brincos grandes, né? A maioria dos hospitais não ligam com brinquinhos pequenos, né? Quem usa mais brinco grande não pode, tá? Então, evitem o uso de adornos. Evitem perfumes fortes. É uma coisa que a gente acaba observando, que tem muita gente que gosta de usar aqueles perfumes mais fortes. Eu costumo falar perfume doce, né?
nem sei se é doce, mas costumo usar isso. Quem usa perfume muito forte acaba atrapalhando quem não gosta desse tipo de perfume, mas os mais prejudicados são os pacientes, né? Então, às vezes o paciente ele está com náusea. Você vai atender um paciente que está com náusea. Você chega com aquele perfume forte perto dele. Pronto, é o suficiente para ele vomitar na sua sala de exame, né? Então, evitem perfumes fortes no estágio, tá? Evite unhas com cores muito chamativas. Isso aqui é mais para as mulheres, né, que gostam de usar o esmalte. Evitem cores muito vermelhas, cores cintilantes, né? Durante o seu estágio, dê preferência para unhas curtas e cores mais neutras, tá? Um nude, né, uma francesinha, é muito mais bem-vindo do que cores muito chamativas ou unhas grandes. Unhas grandes jamais, tá? Você vai posicionar o paciente, você vai furar o paciente, vai machucar o paciente. Então, unha grande na radiologia não existe, tá? Cabelos grandes, né, devem estar presos. Então, quem tem cabelo grande, homem ou mulher, tem que estar com o cabelo preso. Não pode ficar usando cabelo solto, tá? Jaleco, né, ou privativo, devem estar sempre limpos e passado, tá? Evitem ir para o estágio com tudo amarrotadinho, né? Parece que tirou lá do bucho da vaca, vestiu e foi. Para sua imagem pessoal, é muito ruim, tá? Então, isso acaba criando uma visão deturbada de você, né? Por conta do jeito que você está usando o seu jaleco ou o seu privativo, tá? Calçado fechado sempre, né? Lembrando a mulherada, sapatilha, aquela sapatilha que só cobre as falanges, só os dedos, aquilo não é calçado fechado. Todo o dorso do pé ali fica exposto. Então, para trabalhar na radiologia, fazer estágio na radiologia, é sempre um calçado fechado, tá? Professor, posso usar um tênis? Pode, apesar de que aqueles tênis de tecido, eles não são muito bem-vindos, apesar de que nenhum local vai impedir que você utilize. Mas sempre esses calçados só de tecido, se você for numa UTI, por exemplo, ou o paciente chega acidentado na sala, tá pingando sangue, pingou no teu calçado, o tecido do calçado vai absorver. Então, dê preferência para calçados que seja fácil limpar ou lavar, tá? Principalmente os de couro. Evite roupas que exponham o seu corpo. Isso vale tanto para mulheres quanto para homens, tá? Então, mulheres que às vezes vai estagiar e vai com uma roupa muito decotada, né? Até chegar lá no setor, professor, mas eu vou colocar o jaleco. Até você chegar lá, botar seu jaleco, e você já conviveu com a galera que está trabalhando ali no setor, né? Então, o ser humano, ele tem uma tendência a criar visões sobre o outro baseado naquilo que ele está vendo, né? Então, isso não vai contribuir para a sua visão profissional, tá? É aquilo que você quer que as pessoas construam, né, de ideias sobre você. Por exemplo, se você vai ao médico, né, e aí você vai ser atendida por uma médica, por exemplo, ela tá lá, cabelão solto, um decotão gigante, você vai acabar julgando, tá? Não que eu esteja julgando quem se veste assim, entendam. Mas, em relação a uma visão profissional, possivelmente você vai ficar, meu Deus, né? Como que atende desse jeito? Não é um profissional de saúde? Isso acontece com os homens também, né? Então evitem usar roupas muito coladas, marcando o corpo, tá? Principalmente roupas que sexualizam a sua imagem, tá? Dentro de um hospital, dentro do setor de radiologia, não é um ambiente para você utilizar roupas que exponham o seu corpo, tá bom? O que te faz perder a credibilidade, né? Principalmente com as pessoas que estão ali no seu dia a dia, né? O coordenador do setor, os profissionais que atuam ali no setor, seja da radiologia, seja da enfermagem, seja da recepção, né? Principalmente, vamos dar ênfase aqui para aqueles que estão te avaliando, aqueles que podem um dia te indicar para uma vaga, né? Então, as coisas que vão fazer você perder a credibilidade são chegar atrasado, faltar sem se justificar, viver no celular, reclamar de tudo, fugir de pacientes difíceis, né? Pacientes difíceis sejam aqueles que vai fazer um exame que é mais complicado ou aqueles pacientes que eles têm um temperamento mais complicado, que é mais difícil de lidar, né? Fazer corpo mole, né, para fazer os exames, tratar mal o paciente, desrespeitar o técnico, tecnólogo, enfermeiro, recepção, médico, pessoal da higienização, qualquer um que seja. Desrespeitou qualquer um deles, você vai perder a credibilidade.
não estudar, né? Então você é o único da turma que não estuda. Você está sempre lá, de boa, está todo mundo estudando, está todo mundo fazendo os exames. Você está lá, não quer nada com nada. Pronto, é um passo para você perder a credibilidade. Achar que você já sabe tudo. Esse é um dos maiores problemas. Estagiário que acha que sabe tudo. E aí, às vezes, ele não sabe muita coisa. Às vezes ele até sabe, mas essa carapuça que ele vestiu de que eu sei tudo, impede que ele aprenda coisas novas. Ah, mas eu sei todos os posicionamentos de rotina, sei praticamente tudo. Até incidência especial, a maioria eu sei. Aí chega um exame para ele fazer, o paciente não está em condições de fazer a incidência igual ele viu no livro, e aí ele não sabe executar o exame. Por quê? Porque ele não abre a mente dele para ouvir, às vezes, um outro profissional mais experiente que sabe uma forma alternativa de executar aquele exame. Então, a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre tem algo para aprender com os nossos colegas. Sempre, sempre. Então, a humildade ela deve fazer parte do seu vocabulário, tá? Ah, mas eu acho que a pessoa que está querendo me ensinar alguma coisa, ela não sabe de nada. Primeiro escuta. Primeiro vê o que ela tem para te ensinar, a dica que ela tem para te passar, e aí depois você julga se aquilo vai valer para você ou não. Se for bom, válido, absorve. Não fez sentido para mim. Aí você descarta, tá? Mas aquele profissional, aliás, aquele estagiário que se impõe aqui, eu sei tudo, é um convite para ninguém ensinar nada mais para ele, tá? E o pior erro de todos, eu considero isso aqui o pior erro de todos. Se você faz, aliás, se você não faz isso daqui, que é não levar lanche nem cafezinho. Não, isso daqui é a pior coisa que um estagiário pode fazer. Gente, é lógico que é uma brincadeira isso daqui, né? Eu fiz até um vídeo há um tempinho atrás e postei nos Reels. E aí deu muito comentário, né? De gente que falando que leva, sempre levou. E tem gente que questionou. Nossa, mas eu devo fazer isso para comprar, né? As pessoas, para elas gostarem de mim porque eu tô levando, nananã, né? Existe um monte de opiniões. Lógico que você não é obrigado a levar café, não é obrigado a levar pão de queijo, lanche, nada disso, tá? Mas uma dica. Quem leva, pelo menos uma vez no estágio, você vai ganhar as pessoas, vai criar um ambiente ali com um carinho totalmente diferente. Só experimentem uma hora. Por exemplo, quando vocês estão lá querendo conquistar alguém, né? Seja você homem ou mulher, está querendo conquistar alguém. Geralmente vocês levam para algum lugar que vai comer, não é? Para um restaurante ou para um barzinho que serve uma porção. Então a comida, né, ela sempre faz parte ali da conquista. E no estágio você está querendo conquistar as pessoas. Se você não está querendo, deveria, tá? Não conquistar para namorar, né? Não é disso que eu estou falando. Entendam, pelo amor de Deus. Vou frisar isso porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas quando a gente está estagiando, que a gente está pretendendo entrar em uma profissão, existe sim um ambiente de conquista, né? Você quer conquistar aquela pessoa que é mais experiente que você para que ela te ensine as coisas que ela sabe. Se você não faz isso, você está fazendo errado o teu estágio, tá? Começa por aí. Agora, a gente vai falar onde que o estagiário ele se destaca, né? Quais são as atitudes que vai fazer você ser lembrado. Então, primeiro, a fórmula do sucesso, né? Chega antes. Seu estágio começa às 7 da manhã, chega pelo menos 6h50, para quando chegar o horário você está lá pronta. Não é começou e aí você ainda está chegando, você ainda vai colocar o jaleco, você ainda vai, né? Não. Começou, você está pronto. Chega uns 10 minutinhos antes, pelo menos, tá? Cumprimenta todo mundo. Passa desde a recepção, pelos corredores, vem cumprimentando todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, professor, mas eu não gosto. Confie em mim. Aqueles que chegam desde a recepção até o setor cumprimentando todo mundo gosta, todo mundo conhece, o nome fica conhecido pelo hospital inteiro, e é isso que o estagiário precisa colocar na cabeça, que ele necessita, que o nome dele seja lembrado. Se você não for lembrado, se você não for conhecido, ninguém vai te contratar. Entendam isso. Aliás, pode até contratar, mas vai ser muito mais difícil o seu processo, né? Leva um caderno de bolso, algum bloquinho de anotação,
Aconteceu alguma coisa que você, poxa, isso aí eu não sabia. Anota. Poxa, errei tal exame. Anota. Porque depois de você sair dali, você vai ter esquecido já, mas você olha lá, errei o exame de perfil de joelho. Vou dar uma estudadinha sobre isso hoje. Então sempre tenha um bloquinho de anotação. Faça perguntas com inteligência. Não fiquem fazendo perguntas, seja para o seu supervisor, para o técnico, para o tecnólogo, para o médico, só para parecer que você está interessado. Às vezes você fica fazendo umas perguntas de umas coisas óbvias que até você já sabe. Mas você pergunta porque você quer aparecer ou porque você quer mostrar que você está interessado, tá? Não, faça perguntas com inteligência, tá? Eu sou supervisor de estágio também. Os estagiários que eu mais gosto são aqueles que ficam me fazendo perguntas inteligentes. Aquele estagiário que nunca pergunta nada, na minha cabeça ele sabe de tudo. Porque se ele não faz pergunta, ele não tem dúvida. Já aqueles que ficam perguntando tudo, coisas básicas, eu tenho vontade de perguntar se ele não participou das aulas que foram ministradas dentro de sala de aula, porque ele não lembra de nada, não sabe de nada. Professor, onde que vai o raio central de mão? Não sei. Uma coisa básica, que às vezes você já repetiu ali 3, 4 vezes. Ele está perguntando, então tem algum problema ali, né? Ou ele não está se esforçando, ou ele tem alguma dificuldade com a aprendizagem, alguma coisa a gente vai ter que identificar e fazer o diagnóstico de qual o problema, o que está acontecendo. Ou ele está simplesmente só perguntando por perguntar mesmo, para falar e dar a entender que ele está empenhado ali em aprender, tá? Porque sim, existem todos esses tipos, tá? Outra coisa, gostar de fazer exame. Você precisa gostar de fazer exame. Se você vai trabalhar com radiologia, principalmente na área médica, que é totalmente voltada para diagnóstico, com exceção da radioterapia, que é tratamento, o resto é tudo diagnóstico. Você precisa gostar de fazer exame. Se você não gosta de fazer exame, se você é daqueles que foge dos exames difíceis, fica escolhendo exame, fica esperando mandar você levantar e fazer, desculpa, radiologia não é para você, tá? Então, radiologia é para quem gosta de fazer exame, gosta de trabalhar. Ajuda antes de ser pedido, né? Então, às vezes, acontece aquilo que eu contei para vocês lá antes, né? Você fica lá relaxado, fica só assistindo fazer o exame. Às vezes tem alguma coisa que está dentro da sua capacidade técnica naquele momento, mas você resolve não fazer. Então, ajuda antes de que peçam sua ajuda. Isso vai fazer com que você se destaque, tá? Estuda o exame depois. Então, você fez um exame, principalmente no início, você não foi 100% nele ainda. Depois que fez o exame, vai lá, analisa as imagens que você fez, analisa o que pode ser melhorado, pergunta para o profissional ou para o seu professor o que poderia ser melhorado aqui nesse exame. Ele vai te falar, ele vai te explicar. Se você ficou na dúvida ainda, tá, e para resolver isso aqui, como que eu deveria ter feito? Ele vai te explicar, tá? Aprenda a se comunicar. Essa é a nossa 8ª, né, alternativa ali. Quem não sabe se comunicar, que não fala as coisas com clareza, dificulta todo o processo. Então, existem aqueles que não gostam de falar e às vezes está com dúvida, mas não fala, não pergunta. Aí ele tem um problema por conta da comunicação dele. E aí tem aqueles que se comunicam demais, mas de uma forma muito enrolada. Né? Para fazer uma simples pergunta, ele dá uma volta e quem está ouvindo já até se cansa e se perde. Então, as perguntas, né? A comunicação, ela deve ser feita de forma simples e direta, tá? Principalmente no campo de estágio, para você também receber uma resposta simples e direta, ir lá e aplicar, tá bom? Cuida da imagem profissional, então você deve cuidar da sua imagem profissional. Que profissional que eu quero ser? Que tipo de profissional que eu quero que as pessoas enxerguem em mim? Os pacientes enxerguem em mim. Então, a partir daí, você construa a tua imagem profissional. Aí eu quero que eles me enxergam como um profissional sério, né? Educado, que estou fazendo meus exames de forma correta. Aí já vai ter aqueles que preferem. Eu quero que meus pacientes me enxerguem como um profissional extrovertido, um profissional que executa o exame rápido. Aí já vai ter os outros. Eu quero que me enxerguem como
aquele profissional detalhista que demora um pouquinho mais para fazer os exames, mas as minhas imagens ficam perfeitas, né? Então você vai construindo a tua identidade, tá? E a nossa última alternativa aqui, aquele profissional que entrega confiança. Você tem que ser o estagiário que entrega confiança. Que o professor, que o técnico, o tecnólogo que está ali te acompanhando, olhe e fala, não pode deixar ele fazer aquele exame que ele vai dar conta. Eu confio nele. Pode deixar ele conversar com aquele paciente lá porque ele vai conversar de forma clara e objetiva. Eu confio nele. Então, entregue confiança, tá? O network e a construção de identidade, né? Aqui novamente volta a confiança. Você precisa ser confiável, você precisa ser educado, você precisa ser lembrado por resolver problemas e não por atrapalhar. Esse é o X da questão. Porque depois, quando a empresa quiser contratar alguém, ela quer contratar alguém que resolva problemas e não que gere problemas, tá? Ter humildade para aprender, manter contato depois do estágio. Isso aqui, ó, é primordial para você construir o network. O que é o network, professor? Que eu sempre escuto essa palavra e eu não sei o que é. O network seria você construir uma rede de contatos. Pessoas conectadas a você. Seja por amizade, seja por mero profissionalismo, né? Então, como que eu faço os network? Conversando, entregando o meu melhor, fazendo perguntas, fazendo uma troca, né? Porque se você só ficar sugando também as pessoas, só pergunta, ela vai cansar de você. Então, contribua também, né? Uma conversa bacana, uma troca bacana, né? Você acaba criando um network. É um momento que está tranquilo ali no setor, não está tendo exame, não está tendo nada, está rolando uma conversa informal que não tem nada a ver com os exames. Posso conversar sobre isso? Claro que pode. Durante esse momento você vai, às vezes, fazer uma troca de informações ali, pessoal com outra pessoa, né? Coisa que gosta de fazer, fora da lista, que gosta de sair no final de semana, de esporte que gosta de praticar. Muita gente cria network dessa forma. Poxa, você gosta de jogar futebol? Você gosta de jogar vôlei? Que bacana, eu também. Vamos jogar com a gente no fim de semana. E aí você acaba criando uma amizade, né? E às vezes essa amizade, ela nem precisa ser exatamente fora ali do hospital, de jogar fazer algum esporte junto, nada disso. Mas de criar um vínculo ali, né? E aí você cria essa rede de contato. Para quê? Porque às vezes essa pessoa trabalha em um outro local e ela vai surgir uma vaga lá, ela, poxa, quem está aqui na minha rede de contato, que eu tenho contato direto está conversando comigo, né? Que mantém contato comigo, é o fulano. Eu vou indicar o fulano, ele trabalhava bem. Então esse é o famoso QI, né? Já ouviram falar do famoso QI? Que é quem indica? E muita gente coloca o QI, né, o quem indica, como a principal ferramenta para você entrar na radiologia. Se você não, mas de uma forma pejorativa, né? Tipo assim, se você não tiver quem indica, você não entra na área para trabalhar. Mas o quem indica, né, quem vai te indicar, ele precisa ter confiança em você, ele precisa saber que você é educado, ele precisa saber que você resolve problemas, que você é humilde, que você é agradecido pelas oportunidades, que você mostrou evolução. Ele precisa confiar em você, para depois ele te indicar. Então, se meu colega que se formou comigo entrou na área porque indicaram ele. Porque quem indicou ele confiava no trabalho dele. Eu sei que existem alguns casos aí de familiares, né? Ou, enfim, existem algumas coisas aí que eu sei que acontece na radiologia. Mas a indicação, ela depende de muitos fatores. É muito comum eu receber mensagens de ex-alunos meus que já trabalham em unidades, né? Aqui eu moro em Dourados, né? A segunda maior cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Então, uma cidade relativamente grande, né, comparada às outras cidades, a gente só perde em tamanho para a capital, que é Campo Grande. E aqui em volta existem várias outras cidades menores. E a galera dessas cidades menores, elas vêm fazer faculdade aqui. Aqui é um polo, né, de faculdades. Então, tem faculdade estadual, tem faculdade federal, tem faculdades privadas, né? Inclusive, eu sou professor de um centro universitário privado. E, inclusive, para quem não sabe, o nosso curso de radiologia aqui da Unigran, né, que é a faculdade que eu dou aula,
teve o ENAD, né, que ele classifica os cursos mediante nota que os alunos tiram, né, em uma prova chamada ENAD. E o nosso curso é o segundo melhor do Brasil. Então é muito comum que a galera venha fazer o curso aqui, né? E aí depois eles retornam formados para as cidades deles. E tem muitos ex-alunos que são coordenadores de hospitais, não do hospital, né, mas do setor de radiologia. Eles voltam, arrumam um emprego lá na cidade deles, se tornam às vezes coordenadores do setor. Então é muito comum que eles me ligam, né? Me ligam, me mandam mensagem. Professor, abri uma vaga aqui, você tem alguém para indicar? Aí vocês acham que eu vou indicar alguém que eu não confio no trabalho? Como que eu vou indicar alguém que no estágio eu sei que corria dos exames, fazia fofoquinha, que não tinha postura? Então eu preciso confiar na pessoa para indicar ela. Então já indiquei vários, mas eu sempre indico com muita cautela. Porque às vezes você indica a pessoa, ela chega lá e dá problema. E aí, quem que indicou? Ah, foi o professor Tiago. Poxa vida, né? Meu nome ficou junto ali naquela situação desconfortável. Então, o indicar depende da confiança que a pessoa criou em você. Então, você que já conseguiu um emprego na radiologia por indicação, saiba que quem te indicou confiava muito em você, tá? E aqui tem um assunto que eu acho que ele é de muita importância e que muita gente já sofreu com isso daqui, que é lidar, né? Como que eu vou lidar com aqueles profissionais que não querem ensinar? Às vezes você conseguiu o teu estágio, existem formas diferentes de estágio, né? Existem instituições que te fornecem o estágio, você chegou na época do estágio, você já tem lugar garantido para ir lá e fazer o estágio, que é o caso, nosso caso aqui, né? Então, os nossos alunos aqui da Unigran, chegou na época de fazer estágio, nós temos convênio com hospitais, com clínica, os alunos já têm o estágio garantido. Mas eu sei que existem muitas instituições que o aluno tem que correr atrás do estágio dele, ele tem que, é igual procurar emprego, e aí sai louco procurando estágio, nem sempre acha tão fácil, né? Então, às vezes, quando vai lá, consegue o estágio com muita dificuldade, aí não tem supervisor. Aqui nós temos supervisores, eu sou um supervisor de estágio contratado pela faculdade. E eu sei que existem muitos locais que só colocam o aluno lá, ou o aluno tem que correr e conseguir o estágio dele, e não tem um supervisor. Quem supervisiona é o técnico ou tecnólogo que está atuando ali, trabalhando. E nem sempre essa pessoa ela tem uma veia pedagógica. Nem sempre ela gosta de ensinar. Nem sempre ela quer ensinar. E isso se dá por diversos motivos, né? Então você pode encontrar profissionais impacientes, colegas que respondem de forma ríspida, que ignoram suas dúvidas, que tem medo de perder o espaço e evita ensinar, né? Isso é muito comum. Tem gente que não gosta de ensinar porque acha que vai ensinar e depois a pessoa vai tomar o lugar dele. Então, não leve para o lado pessoal, tá? Então, muitas vezes o problema não é você, pode ser o cansaço, sobrecarga, insegurança do próprio profissional. Observe mais, fale menos. Então, mesmo sem explicação verbal, você pode aprender bastante observando, né? Como que aquele profissional trabalha, como que ele executa os exames. Escolha bem o momento que você vai fazer as perguntas, né? Que você vai tirar alguma dúvida. Então, evite abordar durante momentos de pressão ou de exame crítico. Então, às vezes está uma correria, você vê que o cara está nervoso, então aquele não é o momento de você ir lá e fazer pergunta, tá? A não ser que seja inadiável. Mostre interesse e disposição, né? Ajude no fluxo, seja proativo, demonstre responsabilidade, né? Isso costuma quebrar a resistência, né, dessas pessoas com o tempo. Eu mesmo, quando fui estagiário, em 2013, eu fui estagiário de radiologia. E eu fui estagiar em um pronto atendimento, né? Era o PAN. E lá tinha um técnico que ele era muito ríspido, muito fechado, ele não gostava de ensinar. E eu e um colega, a gente começou fazendo os exames, e aí às vezes a gente tinha dúvida nas técnicas, né? Que técnica que eu uso para joelho? Aí a gente ia lá perguntar para ele. Ele não respondia. Às vezes ele levantava, ia lá e colocava a técnica, a gente olhava e anotava, porque se chegasse um outro joelho, no biotipo parecido, a gente colocava a mesma. Porque se a gente já tivesse feito algum exame, que ele tinha colocado a técnica, e eu ir lá e perguntar a mesma coisa, a casa caía.
ele brigava, ele xingava, né? Com mais ou menos uma semana e meia ali de estágio, a gente já começou a ganhar a confiança dele. Por quê? A gente começou a levar exames bons para ele. Ele começou a observar que a gente estava anotando, que a gente começou a entregar resultado. E aí ele foi se desmontando, né? E ele já começou a ensinar a gente mais. Aí tinha aqueles colegas nossos de estágio que não ligavam muito, né? Não apresentou evolução, não demonstrava interesse. Esses, ele foi do início ao fim a mesma pessoa. Aquela pessoa fechada, ríspida, que brigava às vezes, né? Então, às vezes você ser proativo e demonstrar interesse ali ajuda demais com pessoas assim. Tenha maturidade profissional, então não confronte, você não vai brigar, você não vai discutir, você não vai responder com arrogância, você não vai entrar em discussão com esse tipo de profissional, tá? Se você fizer isso, quem perde é você. Ele tá lá trabalhando, tá com a carteira dele assinada e quem tem a perder é você, tá? Aprenda com quem está disposto. Então, se tem mais alguém ali naquele setor, vai observando. Sempre tem alguém que tem mais disposição, gosta de ensinar, é mais didático, né? Então, começa a se aproximar mais de quem vai te orientar, que gosta dessa proximidade, tá? Procure por cursos e mentorias. Isso daqui tem muita gente que ignora, né? Fica lá só preso ao estágio e preso às aulas que teve na faculdade ou lá na escola técnica, né? E isso é um grande erro. Por quê? Porque nem sempre aquele ensino que você teve lá, ele teve qualidade. A gente sabe que tem muita instituição, muito local que não entrega qualidade no ensino. E aí você chega lá no hospital, na clínica, na vida real para aplicar aquele conhecimento que você adquiriu lá em sala de aula e você percebe que as coisas não batem, não se encaixam, né? Então, não fica dependente só disso. Procure um curso que você se adapte melhor, que você acha que vai agregar bem para você, uma mentoria de um profissional mais antigo, com mais experiência, que vai trazer coisas novas, né? Então, muito cuidado em aprender somente com os profissionais ou o profissional daquele setor. Eu tenho meu treinamento de posicionamento radiográfico, né? Então a gente tem o nosso grupo VIP. Nem sei se tem alguém do grupo VIP aqui assistindo a aula. Mas é muito comum eles virem relatar que, poxa, professor, comecei a fazer seu curso, percebi que tem tanta coisa diferente que não me ensinaram. E uma das maiores reclamações é em relação a KV e MAS. Professor, mas me ensinaram aqui, um profissional antigo da área me ensinou aqui que eu tenho que fazer tórax com 20 MAS. Eu já escutei isso várias vezes, tá? Com 20 MAS, com 25 MAS. Aí eu vou perguntando, mas por que um MAS tão alto para fazer o tórax? Aí ele falou que sempre fez assim, que ele aprendeu assim. Então, às vezes, esse profissional que está te ensinando, ele aprendeu com outro profissional. E esse outro profissional aprendeu com outro. E geralmente esses mais antigos, eles não tiveram uma base muito sólida de teoria, né? Eu tenho colegas de profissão aqui na minha cidade que eles são que estão atuando ainda, que eles são de uma época que nem tinha curso técnico. Eles aprendiam com o médico radiologista a fazer as radiografias, e aí depois, para regulamentar, né, eles pegarem ali a credencial deles, né, se regularizar diante do conselho e tudo mais, eles fizeram como se fosse um cursinho de 2 semanas. Então essa galera, apesar de terem profissionais excelentes dessa época aí, mas na parte de teoria eles não têm muito. Então o porquê das coisas, né, o porquê que tem que fazer isso, porquê que tem que fazer aquilo. E aí eles tem a galera que eles foram ensinando, e, enfim, é aquele um foi repassando para o outro. Dá certo de certa forma, né? A imagem se forma, apesar de não se formar na qualidade que deveria, porque um MAS tão alto para tórax, você não mostra a região alveolar. Não mostra. E exame para tórax você geralmente quer ver pulmão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aprender com um profissional só é praticamente você assumir um fracasso, porque você vai deixar de aprender muitas outras coisas, tá? Então, o ideal é que você aprenda com vários profissionais, tá bom? Aqui um plano, né? Um plano para o seu estágio. E aqui não é nem um plano antes do estágio, durante o estágio ou depois do estágio. É um plano para cada dia, um plano diário, tá? Então, vou estagiar amanhã, o que eu vou fazer hoje? Vou estudar um pouquinho de anatomia,
Meia horinha, separa meia hora, 30 minutos do seu dia para isso. Dá uma estudadinha em anatomia, revisa os posicionamentos, chega no horário, vai com o uniforme adequado, adquira materiais de consulta rápida para facilitar o teu estágio. No dia do estágio, cumprimenta todo mundo, observa a rotina, oferece ajuda, anota suas dúvidas, respeita o seu paciente, não fica mexendo no celular o tempo todo. Professor, mas é algum aplicativo, alguma coisa que eu uso no celular? Aí é totalmente diferente. Entendam que quando eu falo em mexer no celular, é ficar lá no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, assistindo videozinho no TikTok. É sobre isso. Mas se você utilizar o celular como uma ferramenta, aí é totalmente diferente, tá? Apesar de que existem locais que não deixam nem você pegar o celular nem para isso. Aí tem que respeitar a rotina, tá? E não fugir dos exames, tá? Quem fica escolhendo exame fácil não se desenvolve, não evolui, não aprende a fazer outros tipos de exame porque sempre está fugindo deles, tá? Depois, saiu do estágio, chegou em casa, à noite, antes de dormir, dá uma revisada no que você errou, porque o que você anotou suas dúvidas, né? Aí depois você revisa. Poxa, eu errei aqui, né? Vou dar uma estudadinha sobre isso. Estuda os exames que você viu. Ah, hoje eu fiz exame do quê? Fiz um exame de coluna lombar, fiz uma coluna cervical, fiz um raio-x de crânio. À noite, dá uma revisada. A gente tem uma facilidade maior de aprender com a repetição, tá? E pedir feedback, né? Conversa com o seu professor, conversa com um profissional que está te acompanhando. Como que ficou meu exame? O que você acha que eu poderia fazer para melhorar? Como que está meu comportamento, minha comunicação com o paciente? Você acha que poderia melhorar de alguma forma? Dependendo do profissional que estiver te instruindo, você vai receber respostas sensacionais, que vai fazer você evoluir muito, tá? E com tudo isso você vai melhorar para o próximo plantão de estágio, né? Para o próximo estágio. Então, para você se destacar no estágio, de uma forma geral, você deve estudar posicionamento radiográfico, você deve estudar anatomia radiográfica e KVMAS. Isso daqui é o combo para você dominar raio-x, tá? Raio-x sem posicionamento não vai sair legal. Sem anatomia radiográfica também não. Sem KVMAS, então, nem se fala, tá? Então, você precisa ter esses 3 conhecimentos aqui. Quanto melhor você ficar nos 3, melhor suas radiografias. Outras coisas importantes que são ideais você estudar. Centro cirúrgico. Se você vai fazer estágio em um hospital, você precisa saber centro cirúrgico, porque se você não souber, não tiver interesse, dificilmente vão te levar para o centro cirúrgico. E quando você for trabalhar, você vai ter que ir para o centro cirúrgico. Não tem uma escolha, vou ficar só no raio-x. Geralmente você tem que ir para o centro cirúrgico também. E se você não souber, você vai passar sérios apuros, principalmente ali no primeiro mês, né, empregado. Mamografia, né, a mulherada, que esse aqui é um campo que, apesar de terem profissionais homens que fazem, né, mas é um campo muito forte para as mulheres, a mamografia, né, pelo menos aqui na minha região, todos os lugares que trabalham com mamografia, é a mulherada que domina lá. Então, se você é mulher, te aconselho, aprenda a mamografia, tá? Isso vai abrir muitas portas para você. E tomografia computadorizada, né? Que hospital que não tem uma tomografia computadorizada? Então, lembrem-se que o estágio ele não é só raio-x, tem a tomografia também, tem o centro cirúrgico também. Então, vocês adquirindo esses conhecimentos aqui, ó, foca nisso aqui. No estágio, esquece, a não ser que, por exemplo, no teu estágio tenha densitometria. Pô, legal, tem uma modalidade a mais, que não é tão comum ter nos hospitais, né? Tem hospital que tem hospital que não. É diferente do raio-x, que todo hospital tem centro cirúrgico, todo hospital tem tomografia, né? Mas, assim, de uma forma geral, foca nesses assuntos aqui, que vai dar certo, tá? E aí eu vou deixar uma frase aqui para vocês, ó. O estágio é onde começa a construir a sua reputação. O diploma, ele te coloca à disposição do mercado de trabalho, né? Mas a reputação e o seu conhecimento faz alguém abrir a porta para você. Então, sem você ter reputação e conhecimento, as portas, geralmente elas ficam fechadas, tá? E aqui, para a gente finalizar, já apresentei para vocês várias vezes aqui, possivelmente vocês já estão até enjoados de ver, mas
baseado nessas deficiências, né, que às vezes os cursos têm, baseado nessas necessidades que a gente observa que os estagiários têm. Eu criei, juntamente com o Douglas, com a Karine, com o Rafa, com o Tafarel, nós criamos a escola de radiologia, né? Onde você vai ter conhecimento sobre mamografia, arco cirúrgico, anatomia radiográfica, posicionamento radiográfico, né? Então tudo isso vai te ajudar. Certificado, esse aqui tem certificado de 120 horas, a escola de radiologia tem certificado de 180 horas, tá? O caderno de posicionamento também foi criado principalmente para estagiários, apesar de que ele serve para todo mundo, mas principalmente para estagiário. Você tem ali no bolso para consulta rápida. Pô, estou em dúvida, me deu um branco de como faz um raio-x de ombro. Puxa do bolso, vai rapidão lá na página, que é facinho localizar. Você vai encontrar uma página como essa, assim, né? Toda detalhada, a imagem mostrando qual é o posicionamento do paciente, área importante que vai te ajudar. E atrás dessa página ainda tem a descrição técnica do exame, né? A calculadora de KVMS, que vocês já conhecem, né? Que vocês têm a possibilidade de escolher tanto ali técnica para recém-nascido, crianças, paciente magro, médio e obeso, né? E o guia do estagiário. O guia do estagiário eu vou disponibilizar de brinde para vocês hoje. Então, lá no nosso grupo, né, Estagiário de Elite, eu vou colocar o arquivo em PDF do guia do estagiário, tá? Vou dar de presente para vocês. Combinado? Melhor ainda, porque o arquivo PDF, eu vou precisar fazer uma manobra danada para ir atrás dele. Porque não sei se vocês observaram, eu não lancei a nossa última aula no YouTube ainda, porque eu estou com um probleminha de espaço aqui no meu MacBook. E encheu. Tem muita aula gravada, do treinamento e tudo mais, eu vou ter que precisar liberar espaço aqui. Então tá tudo no meu iCloud, né? Que é como se fosse o Drive. E aí eu vou ter que baixar de lá. Então, para quem já tem o meu aplicativo, onde tem a calculadora, que é o aplicativo traumático, já tem disponível lá também o guia do estagiário, né? Então, se você tem a calculadora, você tem o guia do estagiário já. Se você não tem a calculadora, você também vai instalar o meu aplicativo, importante também, tá?